Bom dia a todos do canal. Deus vos abençoe, os livre e guarde neste dia. Estou aqui hoje para glorificar, louvar e exaltar o nome do Deus Altíssimo. Me afastei um pouco do canal, tive fazendo uns dias de propósito, e também tive enferma, e o Senhor está comigo. O Senhor é o Jesus de Nazaré, aquele que cura, e na hora certa Ele sabe de todas as coisas. Senti uma dor aqui no pescoço, né? Estava caminhando devagar, com dificuldade, e não podia me movimentar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Gente, dava um estalo aqui, mas o Senhor está passando a mão, está curando dia após dia. A gente fica assim receada de ir no hospital, porque lá existe muitas enfermidades e a gripe está assolando aí, né? As crianças, os idosos, então temos que perseverar. Qualquer coisa correr no pronto-socorro é muito complicado, né? Glória a Deus. Mas vamos caminhar, vamos indo. Sempre que eu posso, estou aqui trazendo uma palavra por parte do Senhor Jesus para o seu coração e para o meu coração. Eu quero desejar um bom dia a todos os meus amigos, minhas amigas. Quero desejar que o Senhor Jesus, Ele visite você e passe aí na sua casa hoje. Que o Senhor Jesus visite o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor Jesus visite, glória a Deus, aleluia, a todos que eu vou dizer aqui o nome. Os amigos, de longe, de perto, as amigas, a você que esteve comigo ontem ali, na congregação onde eu estou atualmente. Quero mandar um abraço bem apertado aí para o Otávio, para o Oliver, para o Kaique, para o Cauã, para o Maicon, para a Gislene, para o seu Colemar, para a Dona Maria Lúcia ali em Tocantins. Olha, um abraço bem apertado. Jesus vos visite neste dia de quarta-feira, levando o que mais desejam os vossos corações. Quero deixar meu abraço a Rene, a Lázara, a Simone, a Tirsa, a Safira, a Fátima, a Helena, ao pastor Davidson, ao Ronei, a Dona Lourdes. Glória a Deus, aleluia. E também eu quero deixar aqui um abraço e pedir ao Senhor Jesus que visite a Cláudia, que visite a Manu, o Davizinho, que visite a Marta, o Noah. São crianças que eu nunca esqueço, estão guardados no meu coração. Que o Senhor Jesus visite também ali meus amigos de Currais Novos, ao irmão ali de Bom Dia, Siridó, um abraço. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus esteja visitando a Ana Paula, que nos visitou ontem ali na igreja. Que Jesus te abençoe neste dia, te visite. Que o Senhor Jesus visite também, aleluia, a Fernanda ali no Espírito Santo, minha amiga, minha irmã, a primeira
participante inscrita no canal Luz na Palavra, obreira do Senhor, abençoada. Jesus visite você, visite a Raíssa, né, a sua filha, abençoe. Jesus visite também a Luciana dos Santos, ali no Espírito Santo. Glória a Deus. Que Jesus visite a Rene, a Núbia Cruz, a Sueleide, os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que o Senhor Jesus visite o Eudes, a Denise, toda a sua família. Que o Senhor Jesus visite a Aldirene e a Neia ali em Alagoas, a Dona Helena ali na Massagueira. Que o Senhor Jesus visite o irmão Júnior, a irmã Solange, a irmã Cícera, a irmã Maria e seu esposo Geraldo, né, que é a irmã Cícera. Que o Senhor Jesus visite você, Elisa, e você também, Juliana. Que o Senhor Jesus abençoe você, toda a sua família. Estou sempre orando a Deus por você. Que o Senhor Jesus visite a Heloísa, ali que realizou o transplante renal, nossa irmã em Cristo, e Jesus deu a vitória. Que o Senhor Jesus visite a Simone, seu esposo, o Francisco, a Xênia. Glória a Deus, aleluia. Santificado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Que o Senhor Jesus visite a Rilsa Garcia, a irmã Simone, a irmã Sônia, ali no Metamorfose, todos os seus filhos, todo o seu ministério. Que o Senhor Jesus visite o seu Benedito, Luiz, o seu filho, a sua esposa. Que o Senhor Jesus visite a Maria Dirce, a Andressa. Aleluia, glória a Deus, são muitas pessoas. Que o Senhor Jesus visite a irmã Nívia. Que o Senhor Jesus visite a irmã Geni, seu esposo, sua filha. Glória a Deus. Enfim, que o Senhor Jesus visite a você que está me ouvindo nesta manhã. Hoje nós temos algo de Deus para o seu coração, para o meu coração. A mesma mensagem que eu preguei ontem ali para as crianças, que eu levei para as crianças, eu quero deixar aqui para você. Então fique atento que Jesus, Ele quer falar com você. Jesus, Ele sabe dos meus problemas, dos seus problemas, das minhas dificuldades, das suas dificuldades. Olha, eu quero deixar aqui também, né, um abraço muito apertado para a minha irmã, né, ali a Dona Lourdes. Olha, que ela ficou de vir ontem na igreja, mas ela teve impossibilitada, mas ela é uma serva maravilhosa do Senhor. Que Jesus te ama, eu creio que ela vai estar ali conosco toda terça-feira. Ela tem o desejo no coração de estar ajudando ali no ministério. E eu quero falar para a senhora que Jesus te ama. Assim como Jesus me acolheu, ela acolhe a senhora também. Vamos sair da caverna, né? Os idosos que estão aí na caverna, venha, vamos falar de Jesus para as crianças. Vamos falar de Jesus, né? Vamos. Aleluia. Dona Lourdes, olha, eu conto com a senhora é uma varoa valorosa. Glória a Deus, Dona Lourdes. Jesus a abençoe, viu? Os meus amigos e irmãos que têm Parkinson, que estão fazendo tratamento, olha, venham falar de Jesus, saia da caverna. Os meus irmãos que têm tremores essenciais, ó, Jesus cura, né? Olha, vamos louvar o Senhor, um louvor número 7 da harpa cristã. Você tem a harpa cristã aí? Não tenha vergonha da sua condição, não tenha vergonha de sua condição. Mulheres, as mulheres que foram aí molestadas, as mulheres que foram aí, como diz, né, a minha professora, minha amiga, nós fizemos o curso de enfermagem juntos, né, a Raquel, eu conheço ela muito bem, conheço, você viu aí a posição que Deus a colocou,
Aleluia, glória a Deus, de estar levando a verdade aos 4 cantos do mundo dentro da palavra. Nós precisamos de mulheres corajosas que se levantem para estar fazendo a obra no reino do Senhor. Jesus conta conosco. Ele é poderoso, ele faz, né? Mas ele também, ele levanta pessoas para estar aí nos ajudando nas nossas fraquezas, né? Para que nós sejamos intrépidas em levar a palavra de Deus e não temer aqueles que nos acusam, que nos perseguem. Muitas vezes fazemos aquele papelzinho de uma formiguinha, né? Uma formiguinha só. Aí ela vai com outra formiguinha, daqui a pouco se dá, as mãos se juntam e se tornam fortes. Então, mulheres, se levantem, sejam uma nação fortes. Homens também. Tem muitos idosos aí, nas camas, nos leitos de hospital, em seus lares, que estão sendo aí molestados, que estão sendo maltratados, que estão passando necessidade. E às vezes também não estão passando necessidade, estão aí tristes pelos cantos, estão com depressão, porque os filhos não vão visitar, porque a família não vai visitar. Então vamos fazer a diferença neste mundo. Olha, Jesus, ele cura nossa alma, nosso espírito, nossa mente. E você que está aí com o celular tão distante, está me ouvindo, então ouça o que Jesus tem para falar para você. Se levante, saia da caverna, o Senhor conta com você. Às vezes o seu testemunho vai edificar uma alma, vai levantar uma alma. Nós aqui somos peregrinos nesta terra e Jesus conta conosco. Quando o céu se abrir, Jesus voltar para buscar a sua igreja, você vai chegar perto do Senhor e Ele vai falar: vinde, amado do meu Pai, amada do meu Pai. Não é? Então você está preparado? Jesus está voltando. Vamos glorificar, louvar e exaltar o Senhor. Aleluia. Com nossos louvores, com nossas adorações e também com nossas orações. Deus diz: vigiai. Primeiro devemos vigiar. Então a forma de ler a Bíblia, de glorificar ao Senhor, nós estamos vigiando, porque ali o Senhor vai falando conosco, vai ministrando a nossa mente, vai tirando todo o mal, vai tirando toda a trave dos nossos olhos e vai enchendo os nossos corações. Glória a Deus. Tem um louvor que diz assim, o número 7 da harpa cristã. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Oh, Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz.
Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus eterna, glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos, hosana, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu tive que mudar de posição, porque a claridade está causando reflexo no sol e está atrapalhando aqui a minha visão. Glória a Deus, aleluia. Eu quero pedir para você que tem a Bíblia aí, vamos ler 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Eu vou ler aqui a Bíblia, Nova Bíblia. Às vezes a sua versão é diferente da minha. Essa versão ela é muito boa porque ela tem uma linguagem atual, né? E é de fácil compreensão. Quero falar para você que Jesus quer falar contigo através dessa palavra. E através da palavra o Senhor vai se revelando para mim e para você. Aqui nós vamos aprender acerca do profeta, o verdadeiro homem de Deus, Eliseu, e uma certa mulher. A Bíblia não cita o nome dela. Sabe-se que ela é uma mulher de Sunem. E Eliseu, um homem de Deus, ele constantemente passava por aquela região ali. E ele ia lá para o monte orar. E aqui é bom para nós refletirmos acerca do que é um verdadeiro homem de Deus e que profetiza coisas que são de Deus. Porque muitas pessoas se dizem profetas. Muitos saem abrindo a boca. Você vê aí a internet, está cheio de profetas, profetizando. Mas será que essas coisas são de Deus? Então nós vamos aqui aprender com o verdadeiro profeta que está aí na Bíblia e nos deixou exemplos do comportamento, de uma verdadeira ação de um profeta de Deus. Né? Então fique atento que Deus vai falar ao meu coração e ao seu coração. Ontem eu preguei essa palavra para as crianças, ministrei na linguagem das crianças. Glória a Deus, aleluia. Então vamos primeiro ler a palavra de Deus. Vamos ler para meditar, para ouvir, sermos bons bereanos. Glória a Deus. Amado Deus, fala conosco, Pai, através da Tua gloriosa e santa palavra. Se revela, Senhor, a mim e a esse irmão e a essa irmã que está aí do outro lado. Que seja o Senhor falando e não eu, Pai. Senhor, abre os nossos corações, tira o tampão dos nossos ouvidos, para que essa palavra venha cair como uma semente nos nossos corações
venha criar raízes, venha dar caule forte, as folhas vigorosas, para dar flores e frutos no seu tempo, e que esses frutos venham produzir. Fica conosco, Pai. Tira os tampões dos nossos ouvidos, que haja o efatado, Senhor, agora nesse momento. Nos dá discernimento de espírito para compreendermos a Tua gloriosa palavra e para que possamos praticar. Em nome de Jesus, fala que Teu servo, que Tua serva te escuta. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, Eliseu passou por Sunem, onde uma mulher rica e de boa posição na cidade o convidou para almoçar em sua casa. Depois disso, toda vez que Eliseu passava por ali, ele parava para comer. Um dia, essa mulher sunamita disse ao marido: sabe de uma coisa? Estou certa de que este homem que vem aqui em casa de tempo em tempo é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele, lá em cima no terraço. Colocaremos uma cama, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, quando ele passar por aqui, poderá ocupar esse quarto. E assim eles fizeram. Um dia, Eliseu chegou e subiu ao quarto para descansar. Então chamou seu servo Geazi e disse: Geazi, chama a sunamita. Ele a chamou. E quando ela chegou, ele pediu que o servo Geazi dissesse a ela: somos gratos por toda a sua bondade. O que podemos fazer em sinal de nossa gratidão? Se precisar de algum favor do rei ou do comandante do exército, pode nos procurar, que intercederemos ao seu favor. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui, no meio do meu povo. O que se pode fazer por ela? Perguntou ele a Geazi logo depois. Então Geazi lembrou: meu senhor, essa mulher não tem filhos, e o marido dela já é bem idoso. Então Eliseu disse ao servo: vá chamá-la outra vez. Quando ela chegou, parou à porta do quarto do profeta. Eliseu disse à mulher: mulher, ouça, daqui a 1 ano, mais ou menos por essa época, a senhora vai ter um filho em seus braços. Ela exclamou: por favor, meu senhor, homem de Deus, não minta para sua serva. Tudo, porém, aconteceu como Eliseu havia dito. No ano seguinte, na época anunciada, a mulher sunamita deu à luz um filho. Um dia, quando o filho já estava mais crescido, ele saiu para encontrar-se com o pai, que trabalhava na colheita com os outros homens. De repente, ele começou a chamar o pai, gemendo de dor: ai,
Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um dos seus empregados: leve-o depressa para casa, a sua mãe. O empregado levou o menino para casa e a mãe segurou no colo, mas o menino piorou. Pelo meio-dia, morreu. A mãe aflita levou o corpo do filho para o quarto do profeta e o deitou na cama. Saiu deixando a porta fechada. Ela foi depressa procurar o marido e disse: preciso de um servo, de um jumento, pois tenho de ir procurar o homem de Deus e volto logo. Mas por que tem que ser hoje? Perguntou o marido. Hoje não é dia de festa religiosa, nem sábado. Ela, porém, respondeu: está tudo bem. Ela mandou selar o cavalo, o jumentinho, e disse ao servo, a jumenta, e disse ao servo: vamos sair daqui depressa. Não quero parar em lugar algum, nem mesmo para descansar. Só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando a mulher se aproximava do Monte Carmelo, Eliseu a viu à distância e disse a Gease: veja quem vem lá. É a sunamita. Corra, Gease, e vai encontrá-la. Pergunte a ela: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? Ela respondeu a Gease: está tudo bem. Ela continuou o caminho até chegar onde estava o homem de Deus no monte. Então, curvando-se até o chão, abraçou-se aos pés do profeta. Ao ver isso, Gease quis tirá-la dali, mas Eliseu lhe disse: deixe-a, Gease. Esta mulher está sofrendo muito, e o Senhor ainda não me revelou a causa do seu sofrimento. Ela então falou: por acaso eu pedi filho ao Senhor? Não lhe pedi, para que não me mentisse para mim. Eliseu compreendeu o que havia acontecido. Disse Gease: anda depressa, pega o meu cajado e vá sem parar pelo caminho até a casa desta mulher. Quando lá chegar, toque o rosto do menino com o meu cajado. Porém a mãe do menino exclamou: juro pelo nosso Senhor e por sua vida, que se o Senhor ficar, eu não irei. Então Eliseu acompanhou a mulher. Gease, que havia saído antes deles, chegando à casa da sunamita, colocou o cajado de Eliseu sobre o rosto do menino, conforme o profeta havia dito, mas ele não falou nem se moveu. Então Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não se despertou. Quando Eliseu chegou à casa, subiu ao quarto, viu o menino morto, deitado em sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e ficou só com ele e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino, colocou sua boca sobre sua boca, seus olhos sobre os seus olhos, suas mãos sobre suas mãos, e sentiu que aos poucos o corpo do menino começou a aquecer.
Então o profeta saiu do quarto e começou a andar de lá para cá e tornou a debruçar-se sobre o corpo do menino e repetiu o que havia feito antes. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou que ele trouxesse a mãe do menino. Ao chegar, ele disse a ela: eis aqui o seu filho. E a mãe, ao ver o filho vivo, caiu aos pés do profeta. Então ela tomou o menino e saiu do quarto. Então Eliseu voltou para Gilgal, onde havia muitas misérias e muita gente passando fome. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui a conduta do profeta. E tem muitas coisas aqui que o Senhor ministra ao meu coração e ao seu coração. O Senhor nos mostra uma mulher rica, abastada, uma mulher que tinha de tudo, mas lhe faltava algo. O seu coração estava triste, amargurado. E o profeta não conseguiu enxergar isso. Deus não havia mostrado isso para ele. E ele precisou de um canal, que foi o seu servo Geazi. E Geazi observou que aquela mulher, o esposo dela era idoso, observou que ela não tinha filhos, que faltava algo ali para alegrar o seu coração. Aquela mulher também, ela observou que aquele homem de tempos em tempos passava ali por aquela cidade e que era um homem temente a Deus. Ela não servia ao Deus Altíssimo, mas ela via naquele homem o temor de Deus, que certamente ele era um servo de Deus pela conduta dele. E aquela mulher era uma mulher generosa, rica, abastada, e ela queria fazer algo por aquele homem, profeta. Ela era uma pessoa boa de coração. Ela queria, sentiu o desejo de fazer algo. E ela falou para o marido: vamos construir aí um quartinho com uma cama, uma mesa, uma lamparina, uma cadeira, para que ele fosse ali hospedado naquele lugar, quando ele passasse por ali. Ele ia sempre ao Monte Carmelo, orar, se encontrar com Deus, ter seu momento de comunhão com Deus. E assim foi feito. E ele não foi diretamente para a mulher perguntar: mulher, o que está faltando? O que você precisa? Não. Ele enviou Geazi, o seu servo, para ir lá, para ver o que estava acontecendo ali com aquela mulher. Geazi foi obediente ao seu senhor. Glória a Deus. E o profeta ali ficou: gente, o que eu posso fazer para ajudar essa mulher? Ela é uma mulher tão boa, tão generosa. E aí ele mandou chamar a mulher.
ali perto do quarto, ali na porta. E ela foi atender o chamado. E ele falou: mulher, daqui 1 ano você vai estar com teu filho no colo. E ela se espantou: não, Senhor. Não minta para a tua serva, não faça isso, não. Então ela estava atenta, porque certamente já havia passado outros profetas lá. E certamente os outros profetas já haviam prometido a mesma coisa e que não foi cumprido. Sabe, devemos, meus amados, minhas amadas, estar atentos, vigilantes, se o homem é de Deus, se a mulher é de Deus. Existem pessoas que andam com a Bíblia embaixo do braço, para cima e para baixo, desocupados, não tem uma fonte de renda. Então eles andam atrás de um bocado de pão, atrás de um bocado de água, atrás de ter reconhecimento social. Existem também os espias, que ficam atrás das portas, nos muros, nos becos, nos guetos, te espiando. Para ir na tua casa a fim de pegar algo de você, de que você esteja abrindo as mãos, abrindo as portas. E eu falo isso com a própria família. Às vezes alguém mesmo da sua família, que fica espreita, que fica espiando. Se você comprou um carro novo, se você comprou uma geladeira nova, se você comprou uma roupa nova, fica espiando. E aí nasce a inveja, o desejo de tomar o que é teu, o desejo mal no coração. Então cuidado com esse tipo de pessoa que não sai da sua casa se dizendo ser profeta. E profetiza e não se cumpre. Então aí você pode observar que essa mulher já estava: não minta para mim. Não, meu Senhor, não minta para mim. O coração dela estava angustiado. E ela gostava de Eliseu. Ela reconhecia em Eliseu um homem de autoridade perante Deus. E aí daí 1 ano, passou-se o tempo. A mulher concebeu e deu à luz a criança. Aqui se chama de sunamita, mas a Bíblia em lugar nenhum não cita o nome dessa mulher. O nome sunamita é porque ela nasceu em Sunem, nas terras de Sunem. Aí, um certo dia, a criança tendo crescido, já estava mocinho, ele saiu com seu pai e foi cegar. Foi ali colher trigos. E de repente ele começou a gritar: meu pai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então aquele menino certamente estava no sol, forte. Aquela criança estava exposta ao sol. E certamente aquela criança deu insolação. Meio-dia, de tarde. Então precisamos ter cuidado com as nossas crianças, não ficar expostas aos raios solares, porque queima a criança por dentro. Devemos ter cuidado com as nossas crianças dentro de carro. Não esquecer as crianças dentro de carro, porque dá insolação. A criança não aguenta o calor do carro. Funciona como uma estufa, cozinha a criança por dentro.
E muitas crianças também no meio da rua, expostas às coisas indevidas. Então são tudo portas que devemos fechar. Nossas crianças estão muito expostas, física, espiritualmente. Então cuidado. Mas aqui no caso da criança, ela estava exposta no sol e certamente foi exposição solar, que dizem por aí, né, cozinhou os miolos da criança. E a criança queixou pro pai. Ai, 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 minha cabeça. Aí ele chamou o servo, Geazi, falou, pega o menino, leva para casa, entrega para a mãe, para que a mãe cuide dele. E assim fez. E a sunamita pegou a criança, foi até o quarto do profeta, se sentou à cama, começou a cuidar do seu filho, mas por volta de meio-dia ali, a criança veio a morrer. E ela, mais que depressa, ela fechou a porta, saiu, chamou seu marido, me arruma um jumentinho aí, eu preciso ir ali falar com o homem de Deus. E o marido contestou, né? Por que você vai? Ainda não é dia de festa. Festa de lua nova, nem sábado, porque eles tinham o hábito de cultuar no sábado. Só iam para o Monte Carmelo para cultuar no sábado ou então na lua nova. Era hábito deles. Então fez ela preparar a jumenta e disse para Geazi, guia e anda, não te detenha pelo caminho, senão quando eu te disser. Então ela se foi, partiu com o homem de Deus, partiu a se ter, para ter um encontro ali com o homem de Deus, no Carmelo. E quando ela estava chegando, Eliseu a avistou de longe. E ele falou para o seu servo, vai lá ver o que ela quer, o que aconteceu. Às vezes aconteceu alguma coisa com ela, ou com o menino dela, ou então com o esposo dela. Corre ao encontro dela, vê o que está acontecendo. E ao encontrá-lo, sabe o que ela falou? Está tudo bem. Ela não quis falar com o servo, ela foi direto para o homem de Deus. Tem coisa, meus amados, que nós não devemos falar para obreiros, que nós não devemos falar para filhos, que nós não devemos abrir nosso coração para amigos, e sim direto para Deus, clamar a Deus, e ir também ao encontro de homem verdadeiro, de mulher verdadeira, de profetas verdadeiros, que é seu pastor, que você confia nele. E direto falar com ele, não mande recado por ninguém, porque quem conhece o coração do homem é somente Deus. Você não deve confiar seus projetos, não deve confiar suas causas para as pessoas que não sabem resolver seu problema.
Porque senão, às vezes, você vai estar ali falando seus projetos para aquela pessoa. E essa pessoa é um vigia e você não conhece o coração da pessoa. E começa esparramando os seus projetos, suas coisas para outras pessoas. Você vai comprar um carro, fique em silêncio. Você vai comprar uma casa, fica em silêncio. Você vai botar um negócio, fique em silêncio. Somente as pessoas interessadas e que podem te ajudar é que devem ficar sabendo do teu projeto. Quantas pessoas não chegam perto de você e falam assim: tudo bem, irmã? Tudo bem, irmão? Como que você tá? Tudo bem. Pronto. Minha mãe tinha um dizer que ela falava sempre comigo: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então, tudo bem? Tudo bem. Às vezes você está comendo arroz e feijão. Às vezes você está enfermo. Às vezes você está passando necessidade. A pessoa lança a pergunta porque ela quer saber algo. Então, tudo bem? Tudo bem. E silencia, meu irmão, minha irmã. Então, essa mulher, ela prosseguiu e foi lá no profeta, no seu pastor, no homem de Deus, um homem que tem autoridade, no homem de confiança. E ela abraçou os pés do profeta, um sinal de humildade, de amor. E Geazi chegou lá para tirar a mulher do colo, ali dos pés do profeta. Aí o homem de Deus falou: não, deixa, porque essa mulher está com a alma aflita. Essa mulher está com a alma amargurada. E o Senhor ainda não me revelou qual o motivo. Foi quando a mulher falou: eu te pedi alguma coisa? Eu não disse, não me enganes, não minta para mim. Aí ela revelou o coração dela para o profeta. E disse o profeta para o seu ajudante: olha, cinge o teu lombo, vai até a casa dessa mulher, leva o teu bordão, que é o teu cajado, e se encontrar alguém pelo caminho, silencie, fique calado. Não saúdes ninguém. E se alguém te saudar, silencia. Chega lá e põe o bordão sobre o rosto do menino. E assim ele foi pelo caminho, foi para lá, colocou o bordão sobre o rosto do menino, mas nada aconteceu. Glória a Deus. E a mulher ficou lá, porque ela falou assim: não vou com ele, eu vou ficar aqui com você, Eliseu. Vou ficar aqui, se você for comigo eu vou, se você não for eu não irei, eu vou ficar aqui com você. Geazi foi,
fez o mandado. Porém, não houve nenhum sinal, não aconteceu nada. Por que será? O coração de Geazi, será que tinha fé suficiente para realizar esse mandado? Então devemos ter cuidado, enquanto pastores, enquanto profetas de Deus. Será que essa pessoa que te auxilia, que está ao seu lado, está verdadeiramente preparado, suficientemente preparado para fazer o mandado? Ou você mesmo que tem que ir? Porque tem coisas, meus amados, que nós temos que nos levantar. Que Deus que nos deu autoridade, a autoridade está em nós. Ele voltou e falou com Eliseu. Não, o menino ficou do mesmo jeito, não despertou. E aí então ele foi. Eliseu levantou, foi lá pro seu quartinho, chegou lá, encontrou o menino lá morto. Aí ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Geazi certamente chegou lá, simplesmente colocou o cajado, o bordão em cima do menino, não fez uma oração, pedindo: Senhor, tem compaixão dessa criança. Simplesmente chegou lá, não viu ação nenhuma, voltou para trás. E a diferença do profeta, ele foi e orou ao Senhor. Logo em seguida, ele toma uma atitude de fé e se deitou sobre o menino, colocou a sua boca na boca do menino, os seus olhos nos olhos do menino, suas mãos na mão do menino. E a carne do menino ali começou a se aquecer. Então começou os órgãos a se aquecer. Começou a ter vida. Porque ao colocar a sua boca sobre a boca da criança, o Espírito Santo soprou o sopro de vida. Os olhos nos olhos da criança, começou então ali a ação das trevas se afastar e vir a luz de Deus sobre aqueles olhos. Aí começou então, todos os órgãos começaram a receber o calor do Espírito Santo. E o menino, ele começou a se aquecer. O profeta Eliseu se levantou, deu um tempo para aquele corpo se recomposse, para que voltasse à vida, para que a alma voltasse, para que o espírito voltasse, e começou a andar de um lado para o outro, dando um tempo para que esse fato acontecesse. E eu creio ali que o profeta estava tendo uma conversa, uma oração silenciosa, uma oração na mente, clamando a Deus: Senhor, faz um milagre. Senhor, é contigo agora. Senhor, vem em socorro a essa criança. E aí ele tornou a voltar. Ele tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Aí então a criança espirrou
7 vezes. 7 vezes é a perfeição de Deus. 7 vezes Deus desobstrui. Deus tira de dentro do pulmão da criança todo o bloqueio que estava tendo ali. Ao espirrar, a criança lança para fora todo o espírito de morte, tudo aquilo que estava bloqueando sua respiração. Então, a criança voltou, abriu os olhos, confirmando a perfeição de Deus, o milagre perfeito que vem da mão de Deus e não do homem. Eliseu confiou em Deus, que Deus iria fazer o milagre e que esse milagre, ele teve um tempo e ele se cumpriu. E aí então ele chamou seu servo Geazi: vem, toma a criança, leva para sua mãe. E aí ele chamou a mãe e ela tomou o filho nos braços. Ela se lançou aos pés do profeta, prostrou-se. Novamente, no sinal de humildade. E ela reconheceu o Deus de Eliseu, o poder do Deus de Eliseu, que foi Deus que ressuscitou aquela criança. Glória a Deus. Então ela tinha fé no Deus de Eliseu. Ela possuía a fé no Deus de Eliseu. Glória a Deus. Então devemos a cada dia pedir a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Às vezes temos fé fraca, dependemos das orações dos outros, mas devemos ter cuidado, meus amados. Quem é essa outra pessoa? Será que é verdadeiro profeta de Deus? Ou será que é emoção do meu coração? Cuidado com as emoções. Se controle. Peça a Deus sabedoria, discernimento de espírito, para Deus te mostrar quem são suas companhias. Silencie, não fale seus projetos para as pessoas. Se perguntarem para você, tudo bem? Tudo bem. Não saia revelando para qualquer um suas necessidades, suas coisas. Fale primeiramente para Deus, o seu pastor, a sua pastora, para a pessoa de confiança, que tenha autoridade espiritual. Glória a Deus. Aquele pastor que te dá o alimento espiritual. Qual é o alimento espiritual? É a palavra. Aquele que se reúne com você, que gasta tempo com você,
ensinando a palavra de Deus, por mais simples que seja, por mais humilde que ele seja. Ele está ensinando a palavra, está lendo a palavra com você, está te explicando a palavra. Ele está alimentando você, então fique pertinho dele. Aonde que você está recebendo o alimento espiritual? Não saia correndo atrás de profetas, de doutrinas, de falsos ensinamentos, de fogo estranho. Isso prejudica você. Fique aonde Deus te plantou. Nós aqui também podemos observar que nem sempre o profeta, ele recebe uma revelação especial. Ele, às vezes, ou ela, às vezes, esperam o desenrolar dos acontecimentos. Porque Deus precisa te preparar também. As pessoas hoje querem um Deus que seja um Deus imediatista. Você pede agora, você quer receber agora. Se você não receber, às vezes você não está preparado para receber a bênção. Deus está te observando. Qual a sua conduta? Então Deus nos prepara até para receber a bênção. O meu neto estava falando comigo que ele viu alguém, não sei aonde, que comprou um carro potente e deixou esse carro na garagem. Fez uma autoescola. Aí depois foi pegar o carro e não soube dirigir. Você tá vendo? Bem assim é Deus. Ele só dá a você as coisas no tempo determinado. Se você ficar me dá, você não está preparado. Você quer ter um avião, você não sabe nem dirigir um carro. Você quer ter um carro, você não sabe nem conduzir uma bicicleta. Você tem uma bicicleta, você não sabe nem como dirigir. A via certa, que tem mão, que tem contramão. Quantas vidas não estão sendo ceifadas com a própria bicicleta? Você vê muitos condutores de bicicleta por aí, no trânsito, fazendo o fluxo contrário, arriscando a sua vida. Então, tudo no seu tempo. Tudo no tempo de Deus. Então, cuidado. Cuidado com as companhias. Cuidado com seu coração ansioso para receber as coisas e não está no tempo. Porque tudo é no tempo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa generosa. Ajude aqueles mais fracos. Isso agrada a Deus. Em Provérbios 22, no versículo 9 diz assim: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Então a sunamita era uma mulher generosa, vamos aprender com ela. Era uma mulher bondosa e ela deu do seu pão ao profeta. Ela deu do seu pão
aquele pobre, às vezes não tinha o que comer. E Deus abençoou ela porque ela deu ao profeta, porque no momento ele estava sem alimento. Percebe aqui? Ela socorreu Eliseu no momento que ele precisava. E ela deu alimento para ele. E está na mão de Deus nos abençoar, nos conceder bênçãos e bênçãos sem medidas. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Senhor, por esse alimento que o Senhor nos mandou. Meu Deus, muito obrigado, porque nós dormimos e acordamos bem. O Senhor nos deu fôlego de vida. Muito obrigado, te agradeço, meu Deus. Obrigado, Senhor. Te agradecemos pelo sustento físico, espiritual. Te agradecemos, Senhor, por tudo que vem de Ti. Muito obrigado. Te agradeço, Senhor, pelos cuidados que me acompanham, que acompanham esse irmão, essa irmã. Te agradecemos pelo futuro, Pai. Ó Senhor, Tuas mãos que está sobre nós, te agradecemos. Senhor, tira de diante de nós todo medo, toda culpa, toda ansiedade, toda palavra de escassez. Tira de diante de nós todo sentimento de não merecimento, toda confusão que nós trazemos, que nós trouxemos para esse dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Senhor, tira de dentro de nós todo esse sentimento de não merecimento, todo esse sentimento, Senhor, que carregamos em silêncio em nossos corações, que abate nossa alma, que nos causa tristeza na nossa alma, Pai. Senhor, tira o coração de pedra, coloca um coração, Senhor, meu Deus, de carne, um coração de Jesus. Obrigada, Deus. Nós recebemos a Tua paz, nós recebemos a Tua direção. Senhor, eu recebo a Tua direção, Pai, neste dia. Que haja dentro de nós, que haja dentro de mim, que haja dentro desse irmão, dessa irmã, a paz que excede todo o entendimento, Senhor, para que nós possamos tomar decisões certas, decisões acertadas, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pelo fôlego de vida. Muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela água. Senhor, abra-se os céus, Pai, nesta manhã, e derrama bênção sem medidas, que haja sabedoria sobre as nossas vidas, que haja sabedoria sobre nós, Pai. Ó Senhor, que as portas sejam abertas, que portas fechadas se abram agora, que portas, que trancas que foram fechadas por Satanás, que sejam abertas agora em nome de Jesus, que os ferrolhos se abram, que as portas de bronze e de ferro se abram agora nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que portas certas se abram, que portas, Pai, erradas se fechem nesse momento, para a glória do Teu nome. Senhor, que Tua mão esteja estendida sobre a minha casa, sobre a minha mente, sobre a casa dessa pessoa, sobre a mente dessa pessoa, sobre a alma dessa pessoa, que a alma dessa pessoa seja obediente a Ti, que minha alma e meu espírito seja obediente a Ti, meu Pai. Ó Senhor, que Tuas mãos estejam estendidas sobre a mente dessa irmã, sobre a minha mente, Senhor, sobre a mente desse irmão, meu Deus e meu Pai, que Tua mão esteja estendida sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre os meus primos, sobre minha parentela de longe e de perto, sobre os meus amigos, sobre os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda, sobre esse irmão, Pai, que está com o coração vazio. Enche o coração dele de alegria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira, repreende toda dúvida, todo demônio devorador, usurpador, gafanhoto, migrador e destruidor. Que Tua mão, Pai, esteja estendida sobre os céus do Brasil. Livra-nos, Deus, Pai,
do governo, Senhor, meu Deus e meu Pai, de um governo comunista. Livra-nos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, que tua mão esteja estendida sobre as autoridades civis, militares e eclesiásticas, nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Meu Deus, que as tuas mãos estejam estendidas sobre os órfãos, sobre as viúvas, sobre os viúvos, sobre os peregrinos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que tuas mãos estejam estendidas sobre cada família deste canal. Que tua mão esteja estendida sobre os órfãos, sobre, Senhor Jesus, os jovens, Pai. Que tuas mãos estejam estendidas sobre essa criança que ainda está no ventre da mãe. Que tua mão esteja estendida sobre essa criança que mama no peito da mãe. Que tuas mãos estejam estendidas, meu Deus e meu Pai, sobre essa criança, sobre esse adolescente. Que tua mão esteja estendida, meu Deus e meu Pai, sobre esse pequeno, médio, grande empresário, sobre essa empresa. Vai repreendendo todo demônio devorador, usurpador, gafanhoto, migrador e destruidor, meu Pai. Lança no lago de enxofre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, que tua mão esteja estendida sobre esse irmão que está enfermo, sobre essa enfermidade. Eu não sei qual a enfermidade. Senhor, arranca pela raiz todo o mal, Pai, e que haja saúde. Que tua mão esteja estendida, Pai, sobre o sustento dessas pessoas, Pai. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu descanso em Ti. Senhor, eu recebo de Ti. Receba, meu irmão, a cura, a salvação, a libertação. Senhor, que tua mão esteja estendida, Pai. Converte o coração do pai ao filho e do filho aos pais. Converte o coração do esposo à esposa e da esposa ao esposo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que haja transformação de dentro para fora. Que essa pessoa, Pai, venha ser salva. Concede, Pai, salvação, cura e libertação para essa pessoa, para a sociedade, para a nossa vida física, mental e espiritual. Concede libertação nas finanças, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que hajam bênçãos sem medidas na casa desse irmão e dessa irmã, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que você estenda a sua mão em forma de concha, assim, ó. Eu te abençoo, você me abençoa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amados, você ficou até aqui, é porque o Senhor tem uma bênção especial para você. Se você quiser, ouça novamente. Fique embaixo da bênção do Senhor. Ore, cuide de você. Primeiro Deus sara você. Deus cuida de você. Primeiro Deus cuida da sua alma, para então depois você sair para um campo missionário. Deus te capacita primeiro, para então depois você estar saindo, né? Então seja um servo obediente, que Deus opera também na obediência. Ame a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a você mesmo. Então, se você gostou, você deixe o seu like, você se inscreva no canal e você compartilhe. Em nome de Jesus, seja um discípulo do Senhor Jesus. Você vê que aí minhas mensagens, elas são extensas. Não é para qualquer pessoa, não. Aquelas pessoas que têm ansiedade não ficam até o final. Não. Aquelas pessoas que estão atrás de bênção, não estão atrás do abençoador, elas não ouvem e não vê o vídeo até o final. E que Deus tenha misericórdia dessa vida, dessa alma. Aleluia. Então vigie, ore, se santifique, ó, e fique em silêncio. Se te perguntarem como você vai, você diga: tá tudo bem. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Bom dia a todos. Boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo.